Se você pensa em ter filhos aqui no Japão, ou se você só tem curiosidade mesmo, esse vídeo é para você. Para quem não sabe, eu tenho 3 filhos. 2 eu tive no Brasil e o terceiro eu acabei de ter aqui no Japão. Eu tenho 2 meses. Meu filho acabou de completar 2 meses. Vou começar contando desde quando eu descobri a gestação. Bom, eu descobri porque minha menstruação atrasou. Eu fiz o teste de farmácia e aí fiquei super feliz com a notícia. Contei para o pessoal lá em casa, para as crianças. Tem um vídeo no meu Instagram mostrando a reação das crianças do Leandro. Foi muito gostoso esse momento e foi aí que tudo começou. Aí veio a insegurança também, um pouco de medo, porque a gente não fala Nihongo, né? Eu falo quase nada, eu sei poucas palavras, sem me virar. E ia ter que fazer todo o pré-natal numa clínica ou um hospital ou uma casa de parto japonesa. Acho que eu vou colocar boné, porque tá sol. Não tô conseguindo abrir o olho. Pronto. E aí a primeira coisa a se fazer era escolher se eu ia querer uma casa de parto ou uma clínica, né? Geralmente hospital é pra quem tem uma gravidez de risco, né? Então, fomos uma clínica que foi por indicação de uma amiga. Ela estava grávida um pouco antes de mim e ela acabou indo em uma clínica aqui perto de casa, mas logo já falaram pra ela assim, olha, você precisa falar Nihongo. E ela também não fala. E aí ela achou que o tratamento foi um pouco diferente. Então ela acabou escolhendo outra clínica, que foi a clínica que ela acabou me indicando, que eles foram super solícitos, super gentis. A clínica era uma graça, super bem arrumadinha, bem estruturada, as atendentes super gentis, desde a recepção, desde o segurança, tudo muito limpinho, muito organizado. Eu pensei em ter em casa de parto, mas as casas de parto que tem aqui perto de casa não me apetecia muito. É muito antigas instalações e fico meio insegura, sabe? Eu olhei tudo pelo Google, vi as avaliações e tal. Tinha avaliações boas, mas eu achei um pouco caseiro demais. E eu tenho medo também, se acontece alguma coisa, não tem nenhum tipo de aparelho, não tem nada assim que ajude, sabe? Então eu decidi ir na clínica mesmo. Escolhi da clínica, começamos o pré-natal e foi muito estranho a primeira consulta, porque eu tava com poucas semanas, né? Quando eu fui na primeira consulta. E aí a médica, ela não deixa, ela vê, né, se o bebê tá lá, tudo, mas ela não deixa você escutar o coração do bebê. Ela só vê que ele tá batendo lá, né? Gente, uma coisa interessante aqui, olha o tamanho da criança atrás de mim, andando sozinha. Aqui é muito normal, muito normal. Voltando. E ela perguntou se eu tinha interesse em porque aqui eles permitem, em alguns casos, né, claro, tem que ter o consentimento do pai, até tantas semanas, essas coisas assim. E me falaram que eles não deixam você escutar o coração do bebê nas primeiras consultas, para que você não se apegue ao bebê, porque vai que você perde ou acontece alguma coisa. Uma diferença que eu notei logo de cara nas consultas é que as médicas, os médicos, né, não as enfermeiras, mas os médicos em si, eles são mais secos e diretos, práticos e diretos, eu diria. Porque no Brasil é toda aquela coisa, falta o médico te carregar no colo, né? Pelo menos no bom atendimento. Falta eles te carregarem no colo. E aquela consulta que dura hora. E você pode tirar dúvida de tudo, sabe? E aqui é um pouco diferente. É uma consulta super rápida, super rápida. É só ver o bebê, pergunta como tá, passa para você fazer os exames. E é isso aí, acabou. Passada essa primeira consulta, voltamos lá novamente, mais uma vez. Isso eu estava pagando as consultas em particular, consultas, exames e tudo. Passado isso, eu fui na prefeitura fazer o bocecho, que é um caderninho de gestante. E você, a partir da 12ª semana, você avisa a prefeitura que você está grávida. E aí você começa a ter direito aos benefícios. Os benefícios daqui, da onde eu moro, são que eu ganho 50 mil ienes antes do parto e 50 mil ienes depois do parto. Tem também a licença maternidade, pode ser até 2 anos.
você vai prorrogando ela, se você não for achando vaga na creche, né? E uma curiosidade é que aqui a licença paternidade é de 6 meses. E aí também pode ser prorrogada até 2 anos. Mas assim, é opcional a pessoa tirar também, tá? Até porque o valor da licença é um pouco abaixo do salário, né? Eles pagam 67% do valor. E como aqui a gente não tem família perto, então nós optamos por tirar os dois essa licença. Sozinha aqui no Japão e ele trabalhando à noite, não ia dar muito certo, sabe? E ele trabalhando à noite, ele trabalha 12 horas, então durante o dia ele acaba dormindo a maior parte do tempo. Então eu ia ficar muito sozinha com as crianças, sabe? Feito isso, feito o registro na prefeitura, a gente ganha um chaveirinho, que eu vou pôr foto aqui, que a gente coloca na bolsa para identificar que a gente é gestante. E aí nós ganhamos um caderninho de desconto. As consultas, os exames, tudo tinha desconto. Passamos a fazer os exames de rotina, mas aconteceu que eu tive sangramento e tive que ficar em acompanhamento. Meu colo do útero estava reduzindo, estava ficando pequenininho, então o médico achou melhor eu ficar de repouso. Saiu uma, uma quantidade espessa de sangue e aí fiquei internada. Eu estava com 23, 24 semanas de gestação e aí acabei ficando internada uma semana para segurar o bebê. Não podia levantar para nada, apenas para ir no banheiro e nada mais. Fiquei essa uma semana internada, tomando remédio, né, para não ter contrações, para não evoluir o parto e segurar o bebê. E passada essa uma semana, o médico falou para mim ficar em casa, né, parar de trabalhar e ficar só em casa e ficar fazendo repouso absoluto. Passei novembro, um finalzinho de outubro, novembro e dezembro em casa. Leandro fazendo tudo, trabalhando, cuidando das crianças, fazendo as coisas em casa. Graças a Deus, Deus me deu um marido bom, que esteve comigo nesse período. Ele foi um pilar mesmo e deu conta de tudo, graças a Deus. E a gente só pedia a Deus para que a gente conseguisse segurar o nosso bebê e que ele viesse ao mundo pra gente. Esses meses que eu parei de trabalhar, eu peguei atestado. Com o atestado, eu dei entrada no auxílio e aí eu consigo receber uma parte do que eu normalmente receberia, que chama Shobiotate. E aí eu dei entrada nesse benefício, né, para receber o mês de novembro e dezembro. E aí eu recebi, do mês de novembro eu recebi em janeiro e do mês de dezembro eu recebi em fevereiro. Então, assim, não ficou de todo perdido também, meu salário, né? Porque como eu contribuo para o Chacai Roquem, aqui é obrigatório o seguro-saúde. Uma coisa que eu achei muito legal aqui nas consultas é que toda consulta tem ultrassom. E eu achei o máximo. Porque eu amo fazer ultrassom quando eu tô grávida, porque eu quero ver meu bebê, eu quero ver se tá tudo bem. Fizemos as consultas para Natal, tava tudo indo bem. Indo bem assim, dentro do esperado, né? O colo parou de encurtar. Ele chegou a 2,5, que é 25 milímetros, né? Se estabilizou ali, ficou parado nessa medida. Eu não tive mais sangramentos depois. O médico suspendeu e viu que estava estável o colo. Não me mandou para o hospital, né? Porque quando vira gestação de risco, eles costumam mandar para o hospital. Ele falou que se viesse a encurtar mais ou se viesse a ter mais sangramento, provavelmente eu iria para o hospital. Mas graças a Deus eu não precisei. No final da gestação, tomei aquela vacina de bronquiolite, né? Que até então nem tinha aí no Brasil, né? Na verdade tinha particular e agora é liberada pelo SUS, né? Que maravilha, um avanço. E aqui eu paguei 32.500 ienes nessa vacina. Em janeiro, não, fevereiro, depois que eu tive meu bebê, a bendita da vacina ficou de graça. Mas me deu uma dó, um aperto no coração de pagar. Mas só de pensar em ficar livre, né? De qualquer possibilidade de ter bronquiolite, porque já tem muitos casos aí de crianças que tem, né? E acaba não resistindo, né? Então achei melhor tomar.
Ainda mais que meus filhos vão para a escola, né? Vão para creche e tal. Então eu achei melhor não não deixar de tomar. Quanto ao parto, o valor de parto, o governo aqui, ele dá 500 mil ienes para o parto. Esses 500 mil ienes, eles pagam direto para a clínica ou para o hospital que você vai ter o bebê. E aí as outras despesas, se der a mais, você paga a diferença. Se der a menos, você recebe de volta o valor para você. E, obviamente, o meu, não recebi nada, né? Tem várias pessoas que recebem de volta o valor. Eu vi um caso de uma menina que ela teve lá para, se eu não me engano, Shizuoka. E ela recebeu quase 100 mil ienes de reembolso. No total, com despesas hospitalares, exames e tudo mais, ficou 588 mil ienes. Então, eu tive que desembolsar 88 mil ienes. Mas, bem no começo da gestação, lá para as 20 semanas, eles pedem uma calção. Então, uma calção de 80 mil ienes. Então, eu já tinha pago esses 80 mil ienes na época dessa calção, 20 semanas. E chegou no final, eu só precisei pagar esses 8 mil de diferença. O bom é que praticamente eu não paguei o parto, né? Porque como eu recebi 50 mil de bônus do governo pela gestação antes do parto e vou receber ainda, que eu ainda não recebi, tá? 50 mil pós-parto da prefeitura, então em tese eu teria 600 mil, mas eu não recebi ainda. Então eu tive que desembolsar os 88 mil do meu bolso, né? Uma cartinha essa semana lá em casa dizendo que os 500 mil já foi repassado para a clínica. Sobre a licença maternidade, nós demos entrada já na licença, mas o Pedro acabou de fazer 2 meses, eu ainda não recebi nenhuma parcela. Então, para você que pensa em ter filhos aqui no Japão, você tem que ter uma reserva, né, de dinheiro para você passar esses meses sem receber até que caia o primeiro pagamento. Tanto a licença paternidade quanto a licença maternidade, ainda não caiu nenhuma. E aqui o governo paga 40 dias, 42 dias antes do parto e 50 dias depois do parto também, e mais a licença maternidade. Mas ainda não recebi também essa parte. Demos entrada assim que ele nasceu, fizemos todos os registros certinho. Então, assim, se você pensa em ter filhos aqui no Japão, tenha uma reserva. Além desses benefícios, tem também o auxílio leite, que o governo paga por filho a cada 2 meses após a criança nascer, né? Eu recebo pelos 3 filhos. Agora eles estão recebendo 10 mil ienes pelo Davi, 10 mil ienes pela Luísa, e o Pedro é 30 mil ienes. Primeiro é 30, depois 10 para 15 e depois 10 para 10 mil ienes. E é pago até a criança ter 18 anos. Esse vídeo vai ficar meio longo, muita informação, que eu tô contando desde de quando eu engravidei até o pós-parto. Então, se ficar meio confuso, me perdoa. Eu tô tentando aqui seguir uns tópicos do roteiro que eu anotei, mas é muito difícil, ainda mais andando aqui. E aí eu vou lembrando de coisas conforme eu vou falando, e aí vai ficando um pouco confuso às vezes. Mas deixa aí nos comentários se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa, que eu respondo. Passado isso, a minha data prevista era 12 de fevereiro. Eu achava, os médicos achavam, que meu bebê ia nascer em janeiro. Porque nenhuma gestação minha eu passei das 39 semanas. Eu tive o Davi com 37 semanas e a Luísa com 39. Oh, perdão, 38. Então eu achava que o Pedro também viria antes, mas ele quis segurar. Acho que a gente prendeu tanto o bichinho lá dentro, com o remédio, que ele quis segurar até o final. Mas quando eu tava com 40 semanas, 40 mais 5, ele nasceu. Um dia antes, não, 2 dias antes de induzir, porque a gente induziria na segunda-feira e eu comecei o trabalho de parto no sábado à noite. E no sábado a gente saiu levar eles pra pegar bichinho na maquininha e eu passei de boa o sábado. Fui no shopping, andei bastante e tudo. Tava andando, né? Porque o médico pediu pra andar, então a gente tava andando. E à noite, quando foi, tomei banho, né? Fui, jantei, tomei banho. E aí eu comecei a sentir uma leve cólicazinha, mas bem leve.
Aí eu falei pro Leandro, falei, ai, tá começando a sentir uma cólicazinha, mas eu acho que é daquelas contraçãozinha leve, né? Que não é trabalho de parto ainda. E aí nós pegamos e deitamos pra dormir mais cedo. Porque o Leandro falou assim, ah, vai que vem, vamos descansar, vamos estar descansado. E deitamos mais cedo. Deitamos mais cedo, eu comecei a sentir mais umas cólicas. Já eram umas 9 horas da noite, né, quando eu comecei a sentir. E aí quando eu deitei, ai nem lembro que horas eram, umas 10, eu acho, sei lá, 9, 10 horas. E aí ela tava ficando uma cólicazinha mais fortezinha, mas ainda era pouca coisa, sabe? Acho que eu entrei numa rua sem saída. Acho que não é aqui não. Aqui tem muito rua sem saída, gente. Ai, a senhora ficou olhando pra minha cara ali. Tipo, você não é daqui não. Aí comecei a sentir uma cólicazinha um pouco mais forte, mas eu achei que não era trabalho de parto ainda, até porque eu já passei por 2 trabalhos de parto, eu sei uma dor que é quando é aquela cólica de parir, né? Tipo assim, de estar dilatando e tal. Sabia. Eu achei que sabia, né? Aí o Leandro falou assim, olha, ela tá ficando mais, com menos espaçamento essas cólicas. Aí eu falei assim, mas ainda não é uma dor que dá pra considerar. Ainda não é uma dor assim que né, é trabalho de parto. Aí ele falou assim, ah, mas não é melhor ligar, porque como você tem sangramento e tal, como você tem essas questões, não é melhor ligar no médico? Eu pedi pra uma amiga nossa, a Roseli, graças a Deus, por ter ela na nossa vida, tanto ela quanto meu tio. E aí o médico falou pra ir lá ver como é que tava. E aí fui. Aí deu 11 horas, fui lá, tomei banho, 11, 11 e pouquinho, né? Fui, tomei banho, me troquei. Falei assim, ah, vou levar as coisas, né, pra não... Se tiver que ficar, já fica, né? Chegando lá, entrei, aí começou a ter umas cólicasinhas um pouco mais fortes. Subi, assim, a enfermeira foi rapidão. Já foi pedindo pra tirar o sapato, colocar o jaleco lá e subir lá pra sala do quarto, perto, que é perto da sala do parto. Aí ela já foi tirando minhas coisas e tal, preenchendo papel. Aí eu falei assim, gente, mas ela já quer me internar. Eu nem tô parindo ainda. Fui pra sala de parto. E ela falou assim, eu vou fazer o exame de toque em você. E assim ela fez. Foi fazer o exame de toque. Ela falou, você tá com 9 centímetros. Na hora que ela falou, Q, aí eu, aí eu não acreditei. Impossível. E aí ela falou assim, você tá com 9, já vamos ficar por aqui. Aí eu falei, meu Deus. Aí nisso que ela falou isso, aí a dor começou. Aí comecei a sentir dor, de verdade. E aí eu peguei e chamei meu marido, né? Eu falei, quero meu marido, quero meu marido. Eu falei, Danação, Danação, Danação. Aí ela já foi lá correndo chamar ele. Aí ele me acompanhou ali. Nisso que ele entrou, eu já comecei o expulsivo. E aí elas ficavam me segurando. É, a pior coisa, tá? Aqui no Japão você tem o bebê naquelas mesas de parto, que a perna fica pra cima. É a pior coisa da vida. O que eu mais odiei aqui, ter filho aqui no Japão, foi isso. Ter filho nessas cadeiras. Gente, é a pior coisa que tem. Você não tem liberdade nenhuma. Você tem que ficar segurando na alavanca que elas pedem pra você segurar, pra você fazer força. Eu não conseguia ficar segurando aquela bosta. E ela queria, porque queria que eu ficasse segurando aquilo. Gente, era muito ruim. Eu falei pra ela que eu queria fazer xixi, que eu precisava fazer xixi. E aí ela falou: o quê? Peraí. Eu achei que ela ia falar assim: pode fazer, sem problema nenhum. Porque no Brasil, todo mundo já sabe, né? Às vezes sai mesmo. E assim, normal. Pois ela pegou uma sonda e enfiou a sonda em mim. E foi horrível. E ela falou: espera. Aí ela pegou a sonda e colocou a sonda em mim, e eu tendo contração e aquele rolo todo. E aí fui eu fazer xixi naquela sonda horrorosa. Feito isso, eu pedi para elas levantarem a cadeira, porque nada a ver ter meu bebê deitado. Eu não tava dando conta de fazer força nenhuma. E elas levantaram a cadeira. E uma enfermeira, eu entendo que é o jeito deles e tal, tipo, de querer, sabe, ajudar, mostrar. Mas ela queria, porque queria que eu ficasse segurando na merda do negócio lá, e botava a mão. E não podia soltar por nada. E quando eu tirava a mão, ela botava minha mão e apertava minha mão pra segurar lá de novo. E falava, né, pra mim, me esforçar, me esforçar, me esforçar. Aí ela falava, tá vindo, tá vindo. E ainda bem que as mulheres não entendiam nada, porque teve uma hora que eu falei, que essa filha da... Quer que eu fique segurando nesse negócio? Eu sei que ela tava tentando ajudar, sabe? Mas na hora, a gente quer
E aí, meia-noite e 45, meu bebê nasceu. E aí eles deixaram eu ficar com o meu bebê lá na sala de parto ainda, né? Fiquei 2 horas lá, eu, meu esposo e meu bebê. E nisso, os meus filhos estavam lá em casa, pedi para uma amiga ficar com eles. Graças a Deus também pela vida da minha amiga, Maria. Obrigada, Maria. Mas assim que a gente sai da sala de parto, agora eu posso voltar. Assim que a gente sai da sala de parto, o marido tem que ir embora para casa. E a mãe vai descansar e o bebê vai pro berçário. O bebê tem que ficar no berçário o primeiro dia inteirinho e todas as noites que estiver no hospital. E ela fala que é para descansar. A mãe precisa descansar no primeiro dia, porque se esforçou muito. Mas eu queria o meu bebê. Eu queria ficar com ele grudado o tempo inteiro. Eu não queria largar ele. Eu já quase nem tive ele, eu quero ficar grudada com ele. Mas não, não pode. Aí eu falei, mas eu posso pegar ele um pouco? E ela falou o quê? Que eu poderia descer lá, mas só quando eu estivesse descansada. Tipo, se eu estiver me sentindo bem, se eu estiver me sentindo forte, eu posso descer lá e ver ele. Mas do contrário, eu não posso. Eu tenho que ficar descansando. E aí eu falei, e o leite? O leite a gente dá aqui. Ela não queria que eu desse meu peito, mas ela queria que eu descansasse. Mas eu queria. Aí, claro que eu dei umas escapadas, né? E fui lá ver meu bebê. Todo o trabalho de parto foi maravilhoso, foi super tranquilo, graças a Deus. O expulsivo foi rápido, então, ai, foi muito bom. Fui muito bem atendida, em nenhum momento eu fui destratada. As pessoas, as enfermeiras, a médica, o médico, super gentis, super atenciosos. O ambiente super limpo, organizado. E a única coisa ruim que eu achei foi essa questão de não poder ficar com o bebê, que eu achei um absurdo, que eu queria ficar com o bebê. Mas ele passou bem. Esse primeiro dia ele mamou fórmula só, né? E aí no segundo dia que eu já tinha que descer para ir a cada 3 horas amamentar ele. Tentava dar meu peito, complementava com fórmula. Tinha uma enfermeira que ela é a favor do leite de fórmula, né? E na verdade a maioria aqui amamenta com fórmula, não dá peito. Eu não sei se é porque eles não têm, se é porque não incentiva, mas a maioria é fórmula. E aí lá tinha uma bombinha, né, para poder estimular o peito para descer e tal. E meu peito no segundo dia ele já tava explodindo. E aí, só que eu dava mamar e logo o Pedro dormia, porque ele não tinha aquela força ainda para sugar, sabe? Então aí acabava complementando com fórmula. E ela mal, tipo, dava tempo dele mamar e ela já trazia a mamadeira com a fórmula. Meu peito no terceiro dia tava parecendo uma pedra. Uma pedra, uma pedra. E aí, graças a Deus, uma enfermeira maravilhosa, que é super a favor do aleitamento materno, me atendeu. E aí ela pegou, massageou meu peito e ela falou: "Vamos, tá? Você não precisa da fórmula, vamos dar peito pro seu filho". E assim foi. Passei o dia cansativamente, óbvio, dando só peito pro meu filho. Graças a Deus. É só à noite que eu acho que elas deram fórmula. E aí ele pegou muito bem o peito, ele mamou, meu peito desinchou um pouco, né? E a cada 3 horas que eu descia lá, ele mamava de madrugada, o bebê tem que ficar no berçário. Então ela falou assim: a cada 3 horas você desce para dar mamar, ou se ele chorar antes, a gente leva ele para você no quarto. E assim foi. Ela levou para mim ele para mamar, porque ele chorava antes de 3 horas. Ele começou a ficar comigo no quarto a partir do segundo dia. Só que eu tinha que descer toda vez que era para dar mamar. Então, resumindo, como é a rotina no hospital? O primeiro dia você fica sozinha no quarto, não pode ficar com seu bebê e você precisa descansar. À noite, todas as noites o bebê fica no berçário. No segundo dia, você já pode ficar com o bebê no quarto, mas você precisa descer a cada 3 horas para levar ele para mamar.
E para aquelas mães que não sabem nada, que é mãe de primeira viagem, elas ensinam absolutamente tudo, tudo. Elas ensinam absolutamente tudo. Como dar mamar, como trocar a fralda, como fazer arrotar, como dar banho. Tudo, 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 tudo. Como pôr roupa, como tirar roupa. Eu fiquei de cara, elas ensinam absolutamente tudo. E aí, no terceiro dia, você continua com seu bebê durante o dia e à noite, berçário. A família só pode ter contato com o bebê, igual as crianças só conheceram de fato o Pedro no segundo dia, que é o dia que o bebê pode ir pro quarto. Porque no primeiro dia eles só viram pelo vidro, coitados. O Leandro nem pegou também, o Pedro. Eu peguei porque eu fui lá, né? Mas em tese também nem era pra mim pegar. No penúltimo dia, o hospital serve uma refeição de comemoração. Como era o horário de visita, as crianças também comeram comigo. Eu não tenho filmagens, sabe? Desse dia, não tenho filmagens pra pôr aqui no YouTube desses dias, porque eu filmei tudo em pé, porque eu não tava mais gravando, né, pra vocês. Mas eu vou tentar colocar umas cenas assim, se der, né, de algumas coisas. A comida de lá era muito gostosa, tinha café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. Ah, detalhe importante. Você pode escolher um quarto com banheiro e sem banheiro. Eu preferi um quarto com banheiro, porque quando eu fiquei internada, eles não me deixavam tomar banho todo dia. Eu tomava banho a cada 2 dias. Tem noção disso? Terrível. E assim, claro que lá onde tem o vaso daqui é aqueles que joga aguinha, faz essas coisas, né? Mas mesmo assim, eu ficava passando lencinho. É terrível. Muita humilhação. E aí, quando foi para escolher o quarto, agora para parir, eu falei, eu quero um quarto que tenha chuveiro, porque parto normal, você fica suada, você fica terrivelmente suada. E você quer tomar banho, gente. Eu, acostumada a tomar 3, 4 banhos por dia, eu fiquei louca. Eu fiquei louca na internação, na que eu fui para segurar o Pedro. Eu fiquei louca na hora do parto, doida por um banho. E assim, a moça falou assim: você pode tomar banho só amanhã, né? Que aí seria o primeiro dia depois do parto. E eu, o quê? O chuveiro tá aqui do meu lado, você acha que eu não vou tomar banho? E eu tomei banho, gente. Eu sei. É claro que eu deixei o celular ali, caso acontecesse qualquer coisa, né? É, e aí eu peguei e fui tomar banho. No segundo dia, acordava, tomava meu banho tranquila. E esse pós-parto, tive uma consulta no penúltimo dia, né? De liberação. E fiquei 4 dias internadas, tá? Cesárea fica 7 dias. E outro ponto negativo também, que eu não gostei muito, foi que o horário de visita era 2 horas só por dia. E era assim, podia ir, se eu não me engano, das 1 ou era 2 até as 6 da tarde. Só que, tipo assim, você só pode ficar literalmente 2 horas. Você não pode usar todo esse tempo Você não pode usar todo esse tempo da visita para ficar lá. Deu 2h01, o guardinha já tá em cima de você. A enfermeira já vem, já chama pra ir embora e é assim. E se tem todas essas horas de visita, por que deixar só duas as pessoas aqui? Não entendo. Aqui, eles são super preocupados com depressão pós-parto. Tanto é que tem questionário lá no hospital, tem questionário depois, tem questionário quando uma mulher da prefeitura vem visitar você em casa. Porque depois, para você receber aqueles outros 50 mil, vem uma mulher da prefeitura para poder ver como você tá, como tá o seu bebê. E vem todo aquele questionário de depressão pós-parto. Bom, e o meu pós-parto foi esse. Depois eu fui para casa. E aí, até entrar na rotina com um bebê recém-nascido, mais 2 crianças. Ai, foi trabalhoso, mas foi gostoso. Eu só tenho boas considerações no geral para fazer de ter filhos aqui no Japão, pelo menos na clínica onde eu fui, né? Sei que podem ter clínicas e clínicas, tem casa de parto, tem hospital e cada um tem a sua experiência. Mas a minha, no geral, ela foi incrível, foi bom. Teria de novo? Teria, mas eu prefiro uma coisa mais humanizada, como foi o meu parto da Luísa no Brasil. O meu parto do Davi foi terrível, porque tive
violência obstétrica. E também, né, 13 anos atrás. 13 anos atrás não tinha informação, não tinha nada. E a experiência com a clínica japonesa foi maravilhosa. Claro que eu senti falta daquele calor do Brasil, sabe? Das consultas, os médicos ter toda aquela atenção com você, de mil explicações, de poder, sabe, passar mais tempo ali tirando dúvida, vendo realmente o seu bebê, sabe? Fazer aquelas ultrações bem detalhadas, poder ver com mais tempo. Aqui eles são papuf. A ultrassom é 3 minutos, a ultrassom é 3 minutos, a consulta é tipo 15, 20 minutos no máximo, assim, 20 minutos assim, se tiver muita coisa para falar. Se não, é 15 minutinhos, contando já com o tempo da ultrassom. Eles fazem uma consulta de 15 dias do seu bebê, para ver se ele tá ganhando peso, como que tá. E depois eles fazem a consulta de 30 dias com a mãe. Com a mãe e com o bebê, né? E aí, depois desses 30 dias, a mãe tá liberada. Então, o resguardo daqui foi 30 dias. Né? Espero que eu tenha ajudado vocês, né? Quem tem interesse sobre o assunto, quem tá passando por isso. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Foi um relato maternal, de vida real mesmo aqui no Japão, de tudo que aconteceu assim comigo na nossa vida. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curta aqui esse vídeo, compartilha. Quem não for inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho também para que toda vez que entrar vídeo novo vocês recebam a notificação. Beijo e até a próxima. Tchau!